Dividir para conquistar. Do trauma religioso à governança tecnocrática global. Muçulmanos versus Islã. Judeus versus sionismo. A nova Pérsia sionista. A Sharia financeira e a verdade sobre o Domé. O poder oculto que domina a política, as finanças e o mundo. A criptocracia no poder mundial. Ao longo da história, impérios nunca governaram apenas pela força. Eles governaram pela divisão. Dividir povos, identidades e crenças e, sobretudo, dividir o que uma religião é do que ela passou a representar politicamente. Estamos falando de identidades internas. Hoje vivemos um momento em que muçulmanos são confundidos com o islamismo político, judeus são confundidos com o sionismo e a fé é usada como escudo para projetos de poder que não são espirituais, mas geoestratégicos. Esse vídeo não é sobre religião, é sobre quem a usa. Historicamente, sempre que uma ortodoxia se torna um limite moral, ela é neutralizada. Sempre que uma fé impede a engenharia social, ela é fragmentada. E no lugar da transcendência, entra a governança. Ao longo dos séculos surgiram grupos sincréticos, messiânicos, cripto-identitários, não como regra, mas como efeito colateral do trauma, da perseguição e da adaptação forçada ou usando uma capa de invisibilidade, o que é bastante conveniente. Alguns desses grupos simplesmente desapareceram ou morfaram em outros modelos. Hoje não vivemos mais sobre impérios religiosos, mas sobre criptocracias, estruturas que não governam pela fé, mas pelo acesso ao dinheiro, ao crédito, à mobilidade, à reputação, à sobrevivência, constituindo um poder quase invisível. Agora, a Sharia financeira moderna não é islâmica no sentido espiritual. Ela é funcional. Ela substitui o juro pela dependência, a propriedade pelo acesso, a liberdade pelo comportamento aprovado. E quando olhamos para o tabuleiro atual, símbolos, alianças, imagens públicas, discursos oficiais, vemos algo inédito e ao mesmo tempo profundamente antigo. Uma reorganização do poder que não pertence a nenhuma religião, mas usa todas como linguagem. Esse é um convite para entender como o mundo está sendo reconfigurado, não por deuses, mas por sistemas. O ponto de inflexão histórico: messianismo, ruptura e sigilo. Para entender o presente, é preciso olhar para o momento em que a religião deixa de ser transcendência e passa a ser estratégia. No século XVII, o mundo judaico viveu um trauma profundo. Perseguições, expulsões, conversões forçadas, diáspora, insegurança existencial. É nesse contexto que surge Sabbatai Zevi, proclamado como Messias e aceito internamente até hoje por amplos setores do judaísmo europeu e otomano. Mas o que torna esse episódio singular não é o messianismo em si. Messianismos sempre existiram. O ponto de ruptura acontece quando o Sabbatai Zevi de judeu se converte formalmente ao Islã sob pressão do Império Otomano. Esse evento gera um choque civilizacional interno. Para alguns aquilo foi apostasia, para outros foi estratégia, para outros ainda o início de uma nova leitura, a ideia de que a salvação não viria por fidelidade à forma externa da religião, mas pela inversão, pelo sigilo, pela dupla identidade. E é aqui que nasce o precedente. O princípio de divide et impera não é novo. Ele atravessa Roma, os impérios medievais, os colonialismos modernos e as guerras contemporâneas. Nenhum império governa populações coesas. Impérios precisam fragmentar para manter o seu poder, mesmo que de forma oculta. Fragmentar etnias, religiões, interpretações internas, é assim que fazem. Sempre que uma tradição espiritual se torna coesa demais, ela se torna também um limite moral. E limites morais não interessam ao poder centralizado. Por isso, ao longo da história, vemos um padrão recorrente. As ortodoxias, judaicas, islâmicas, cristãs, sempre entram em conflito com projetos políticos expansionistas.
Não porque sejam boas ou más, mas porque não são flexíveis o suficiente para a engenharia do poder. Aqui está uma distinção essencial e frequentemente ignorada. Muçulmanos não são sinônimo de islamismo político, judeus não são sinônimo de sionismo, e religião não é automaticamente um projeto de poder. Dentro do judaísmo, há críticas históricas profundas ao sionismo, inclusive de vários rabinos que afirmam abertamente que sionismo não é judaísmo. Dentro do mundo islâmico, há uma distância igualmente profunda entre a fé vivida no cotidiano e os projetos políticos que falam em nome do Islã. Quando essas distinções são apagadas, o resultado é simples: culpa coletiva, guerra simbólica e obediência. Nisso não é um erro, é um método. Ao longo da história, especialmente em contextos de perseguição, expulsão e trauma, surgiram correntes sincréticas e movimentos messiânicos políticos, ao mesmo tempo que se tornaram centros ocultos de poder. Esses movimentos não representam religiões inteiras, mas surgem nas fraturas. São respostas adaptativas, identidades duplas, sigilo, linguagem cifrada, espiritualidade funcional e sistemas de controle. O caso histórico dos Dolmé, surgidos no século XVII, é um exemplo documentado, não uma acusação coletiva. Ele mostra algo fundamental: quando a fé perde o centro espiritual e passa a operar como instrumento de sobrevivência ao poder, ela deixa de ser transcendência e se torna função política e esotérica, mística dentro dos grupos internos. Esse padrão não ficou no passado, ele deixou modelos. Dolmé, nem judaísmo nem islã, mas algo funcional ao poder. Dos seguidores de Sabbatai Zev surge um grupo específico, historicamente documentado, esse que se denomina então Dolmé. Eles não eram judeus ortodoxos, não eram muçulmanos tradicionais e tampouco eram simplesmente convertidos. Era algo novo, a mais, que tinha outros objetivos. Externamente islâmicos e internamente messiânicos, organizados em círculos fechados, com rituais próprios e controversos, com linguagem cifrada. Com uma ética funcional, não dogmática. Isso é essencial entender. Os Dolmé não representam o judaísmo nem o islã, eles representam um modelo histórico de adaptação ao poder. Esse modelo prospera especialmente em contextos imperiais, urbanos e comerciais, como a Salônica, no Império Otomano tardio. Ali, esse grupo participa de processos de modernização, secularização, reorganização administrativa e política e penetração, como agentes secretos, nos grupos de poder. Não por religião, mas por funcionalidade e jogos de poder. É que surge algo decisivo para o mundo moderno, a separação definitiva entre fé e governança. Da identidade secreta à governança invisível, nasce a criptocracia. O que esse precedente histórico nos mostra não é quem manda no mundo. Isso seria simplista. O que ele mostra é como o poder aprende a tomar formas e se introduzir nos sistemas. Aprende que símbolos mobilizam, ortodoxias limitam, identidades flexíveis governam melhor, sigilo protege e estruturas discretas sobrevivem a impérios. Esses aprendizados não ficam restritos ao século XVII. Ele reaparece modernizado, secularizado e tecnificado naquilo que hoje chamamos de criptocracia, o que está oculto, mas que domina e controla. A criptocracia não governa pela fé, governa pela infraestrutura. Não precisa de templos, ela precisa de sistemas financeiros, controle de dados, plataformas, crédito, reputação, acesso, isso é o meio externo, fora o que está interno. A lógica é a mesma, quem controla o acesso controla o comportamento. E quando essa lógica se funde a modelos como a Sharia financeira tecnocrática, temos algo novo apenas na forma, não na essência. O indivíduo não é mais um fiel, é um usuário. Não estamos falando de uma religião secreta que governa o mundo.
Estamos falando de um modelo de poder que aprendeu, ao longo da história, a usar símbolos religiosos sem pertencer a eles. E isso é muito importante entender. Avançando para o presente, vemos uma transformação profunda no sistema financeiro global. O velho modelo da usura bancária, clássica, entra em crise. Em lugar do juro explícito, surge algo mais sofisticado: controle por acesso. A chamada Sharia financeira moderna não deve ser lida como um sistema religioso tradicional. Ela opera como engenharia econômica. Não se baseia na propriedade, mas no acesso a ela. Não pune com juros, mas com exclusão. Não governa pela dívida financeira apenas, mas pela dívida moral e comportamental. É um sistema de controle. Então, isso está presente no que está sendo implantado agora de capitalismo de stakeholder ou compartilhamento, onde você não possui nada, mas você depende para sobreviver, então, deles. Esse modelo é perfeitamente compatível com o crédito social que está sendo implantado, crédito ambiental, reputação algorítmica, comportamento monitorado. Isso não é fé, é governança. Quando olhamos para o tabuleiro atual, vemos algo que não é escondido, é visual. O uso público de símbolos, alianças explícitas, narrativas de retorno civilizacional. A ideia de uma nova Pérsia não é apenas histórica, é simbólica. Ela aponta para a reorganização pós-religiosa, onde antigas identidades espirituais são substituídas por projetos políticos globais. Não se trata de conversão espiritual, e sim de reposicionamento estratégico com toda uma história mítica e esotérica por trás. Religiões tradicionais perdem centralidade. Ortodoxias se tornam incômodas. E no lugar entra um poder que não precisa de fé, apenas de adesão funcional. O mundo não está sendo governado por deuses, está sendo governado por sistemas. Sistemas que usam símbolos, que exploram divisões internas, que transformam fé em linguagem, identidade em ferramenta. Entender isso não é atacar religiões, é separar o espiritual do político. Porque quando não fazemos essa separação, continuamos lutando guerras que não são nossas, em nome de poderes que não se mostram. Quando as narrativas oficiais deixam de coincidir com a fé das pessoas, algo mudou. O que vemos hoje não é uma guerra religiosa clássica, é um reposicionamento de poder. Religiões tradicionais, tanto o islamismo ortodoxo quanto o judaísmo ortodoxo, perdem espaço político exatamente porque não são facilmente moldáveis. Elas colocam limites, resistem à flexibilização total e elas não se adaptam bem à lógica da governança tecnocrática. E é por isso que começam a ser substituídas, não por outra fé, mas por modelos híbridos políticos, financeiros e administrativos que usam a linguagem religiosa apenas como ferramenta simbólica. O resultado é um cenário curioso: líderes que falam em nome da modernidade, não da fé, alianças que contradizem narrativas históricas e populações cada vez mais confusas sobre quem realmente representa seus valores. É por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo apenas o que pode ser dito, para dizer tudo o que precisa ser conhecido em um webinário secreto para o qual você deve se inscrever. Esse é o convite não para acreditar, mas para enxergar o tabuleiro da forma como eu sempre faço ver. E aqui estão as frases certas. Talvez o conflito que estamos vendo não seja entre religiões, talvez seja entre fé e função, entre espiritualidade e governança. E talvez o que esteja emergindo não seja uma nova religião, mas uma antiga lógica de poder, agora tecnificada, global e invisível. E é por isso que falaremos no webinário secreto tudo isso e muito mais. Porque só quando entendemos o jogo é que finalmente podemos o desativar jogando a nosso favor. Então, se isso fez sentido para você e de fato deveria, clique no link no botão para fazer sua inscrição e receber o acesso no dia de nossa aula secreta ao vivo. Até lá!